Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Cara, respira fundo, que o nosso vídeo de hoje é uma situação tensa, uma situação bem delicada que eu passei aí nas rotinas dos plantões dentro da medicina, e eu gostaria de compartilhar com vocês porque pode ser uma coisa que vocês vão se deparar. E eu fiquei com essa situação na cabeça, tô com ela na cabeça ainda, uma mistura de preocupação, uma mistura de sensação de incapacidade, enfim, vamos comentar. E gostaria que vocês também deixassem as opiniões de vocês aí nos comentários, porque eu leio todos, né? Eu respondo as pessoas mais no Instagram, no direct, mas os comentários também aqui eu leio todos. Então curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha. Se quiser falar comigo, o melhor caminho é pelo Instagram, @drpiresbru. E o nosso tópico do vídeo de hoje cara, não sei nem o título adequado para isso, eu não pensei direito. Mas é uma mistura de a crença do familiar atrapalhando a conduta com o paciente, e uma mistura também no título de uma incapacidade, né? Até quando a gente pode ir em relação à conduta de um paciente, a intervir na saúde do paciente. Depois eu vou pensar num título melhor para colocar aqui no vídeo, mas vocês vão saber do que se trata ao longo da nossa conversa aqui. A situação é o seguinte: durante um plantão de emergência eu recebi uma paciente de 75 anos que tinha Alzheimer, né? Tem Alzheimer. E é um Alzheimer que está transitando aí para a fase moderada. E nessa fase de transição do Alzheimer leve para moderado, a pessoa ela ainda reconhece, né, grande parte dos familiares, dos amigos, dos parentes, né? Mas ela passa a ter uma grande agressividade, fica muito agitada. Isso é o que caracteriza aí essa fase do Alzheimer. Se você quiser saber mais sobre Alzheimer, tem um vídeo aqui no canal antigo que é bem completo. Já li bastante coisa sobre Alzheimer, porque a minha avó, por parte de mãe, ela tem Alzheimer, já passou dessa fase, então eu sei muito bem como é que é o curso da doença. Enfim, a questão é que essa paciente, ela também era diabética, ela não é diabética, e ela estava com, não sei se ainda está, provavelmente está, né, com uma celulite, uma infecção bacteriana da derme avançada nas duas pernas. Então ela tinha uma celulite bacteriana nas duas pernas avançada já, que estava impossibilitando a paciente inclusive de andar. Ela não conseguia andar adequadamente por conta de dor, né? Muita inflamação, muita dor. E foi justamente por esse motivo que a sobrinha e duas amigas dela a levaram para a emergência e fui eu que atendi. Na verdade, ela já estava lá quando eu cheguei, só que a enfermagem não estava conseguindo fazer as medicações anti-inflamatórias, medicações para dor, não sabia qual conduta ia tomar, porque a paciente estava agitada, não parava no leito, ninguém conseguia fazer as medidas necessárias. E aí eu falei, deixa comigo, deixa que eu vou atender. Eu conversei com a senhora, né? E aí foi até espantoso para as pessoas que estavam lá, inclusive para os familiares, né, para a sobrinha, porque eu conversei com ela de 5 minutos, consegui fazer ela deitar para fazer a medicação anti-inflamatória, a medicação analgésica para dor. E também colher os exames laboratoriais, né? Eu ia colher o exame de sangue dela e também colher o exame de sangue para poder ver se tinha já uma infecção mais grave, uma infecção disseminada no organismo dela. Beleza, conseguimos colher o sangue, consegui fazer as medidas para ela, e o resultado do exame de sangue veio uma infecção burral, né, um nível de leucócitos 26.000, um desvio à esquerda com 8 bastões, e eu resolvi internar a paciente. Eu expliquei para a sobrinha dela. Assim que eu comecei a conversar com ela, ela falou: você não vai internar ela não, né? Aí eu falei, ó, eu vou ver, vou avaliar os exames ainda, mas provavelmente eu vou ter que internar. Porque não vai dar certo ela aqui internada, ela vai ficar agitada. Eu falei, ó, a gente também tem outros pacientes que são agitados e existem medidas que são feitas nesse caso, mas ela tem que internar aqui.
provavelmente eu vou interná-la, tem que fazer antibiótico venoso. Nessa infecção dela, é recomendado fazer antibiótico venoso. E a sobrinha começou a falar, ela vinha falar comigo assim, você não vai internar ela não, né? Já quase chorando. Acho que ela estava com medo da gente maltratar a tia dela, maltratar a senhora, porque ela não aceitava nada. Você chegava perto dela, ela te xingava. Eu consegui conversar, consegui falar um pouco mais com ela, porque eu já sei como lidar, né? E aí acabou que ela estava tão agitada que a gente teve que dar para ela um sedativo para ela poder ficar mais tranquila no leito, conseguir colher os exames, conseguir fazer uma hidratação com soro. E nisso a sobrinha ficou já muito agitada também. Ficou assim, vocês vão dar sedativo para ela, vocês vão dopar minha tia. Eu falei, calma, isso é necessário, tem que hidratar a sua tia, ela está desidratada, a pressão dela estava já ficando baixa, né? Tava uma pressão ali 9/6, então tinha que hidratar essa paciente. E aí eu vi que começou a ter um conflito em relação à minha conduta, à minha decisão terapêutica para paciente e a sobrinha dela, que no caso era responsável legal, já que a paciente não tinha um domínio pleno da sua situação, né? Então aí o responsável legal é quem vai decidir qual conduta que vai ser tomada, se vai ficar, se não vai ficar. E aí eu falei com a sobrinha, eu falei, olha só, eu sei que você tá com medo, né, em relação à sua tia, porque ela vai ficar agitada, ela vai xingar todo mundo, ela vai reclamar, ela vai chorar, mas a gente não está maltratando ela. Isso aí é típico do paciente que tem Alzheimer nessa fase. Para ele, todo mundo quer bater nele, todo mundo quer roubar, todo mundo quer matar ele, ele fica agitado assim mesmo, e a gente tem que fazer fármacos para deixar o paciente mais estável e poder fazer as medicações, né? Senão ele vai arrancar o soro, a paciente arrancar o soro, ela vai querer sair do leito. Eu falei para ela, olha só, ela não vai ficar aqui uma semana internada, ela pode fazer terapia venosa, antibiótica, por 3 dias, tendo uma resposta adequada, ela sai e termina o antibiótico ambulatorialmente em casa. E eu vou colocar ela no quarto justamente para que você possa ficar com ela, né? Se eu colocasse ela em CTI, ela não tinha indicação de CTI não, mas digamos que se eu, sei lá, quisesse ser mais conservador, tivesse mais receio, colocasse ela no CTI. Eu também não sei se seria uma má ideia, por conta dessa situação específica, vocês vão entender. Eu falei, vou colocar ela no quarto para você poder ficar com ela, ficar mais tranquila. Beleza, consegui convencê-la que eu ia interná-la. Justamente porque eu falei que ela ia ficar junto. Eu falei que se o antibiótico respondesse, em 3 dias ela poderia ir embora, né, e terminar o antibiótico em casa. Tudo bem, demos entrada na internação, ela assinou tudo e aí subimos com a paciente pro leito. Eu fiquei na emergência, né, a enfermagem subiu com a paciente. Passaram uns 20 minutos, ela voltou, desceu, falou que não queria mais ficar, que a tia dela estava no corredor já para lá e para cá, sem roupa, na verdade estava só com as roupas íntimas, né, porque a gente tem que trocar a roupa dela para colocar a roupa do hospital, né. E aí ela começou a ficar achando que a gente estava querendo maltratar. Ela viu na prescrição que eu tinha colocado 2 fármacos, né? Um para agitação mesmo, que é a quetiapina, e o outro para reduzir a ansiedade, até facilitar ela para dormir, que é o clonazepam, o Rivotril. Eu expliquei para ela antes de eu internar. Eu falei, olha, eu vou passar para ela fármacos que vão reduzir essa agitação dela, que geralmente a gente usa em paciente agitado que está com Alzheimer, que é a quetiapina. E para ajudar também a dormir, eu vou passar o Rivotril, mas ninguém vai ficar dopando a sua tia. E talvez seja necessário inicialmente contê-la no leito. A gente tem que às vezes amarrar o paciente, senão ele vai tirar o soro, você não consegue fazer medicações. Isso parece agressivo, realmente é agressivo, mas é necessário. É igual quando você segura uma criança para dar uma vacina, para fazer uma sutura. Você fica com pena, claro que dá pena, mas tem que suturar, tem que vacinar. Nesse caso com a idosa foi a mesma coisa. Aí a sobrinha ficou, doutor, mas é necessário mesmo internar? Você não pode fazer um antibiótico em casa? E eu senti que ela estava querendo apelar para a parte sentimental para mudar a minha conduta. E eu fui firme na decisão, porque essa é a decisão correta. Eu falei, não, olha só, você está com uma criança que a gente vai maltratar a sua tia.
E isso não é verdade. É necessário fazer isso para o bem dela. Se ela for embora, se eu der alta para ela com antibiótico oral, eu vou estar subtratando a paciente, eu não vou conseguir resolver a infecção dela, ainda vou proporcionar talvez uma seleção bacteriana. Expliquei tudo para ela, falei que não adiantava inicialmente fazer antibiótico oral. Cara, sério, gente, expliquei tudo o que ia fazer, o que ia acontecer, o tempo que ela ia ficar internada, os fármacos que seriam feitos para agitação, a necessidade de inicialmente contê-la no leito, mas certas horas, ainda mais quando você lida com crença, a explicação racional não adianta. Ela estava dominada já por essa crença que a gente ia maltratar. Aí ela falou: eu conheço pessoas que são viciadas em Rivotril, você vai dar Rivotril para ela. Ou seja, ela estava já com a crença bem estabelecida na cabeça dela, e aí nada do que eu falasse, que qualquer pessoa falasse, ia convencê-la do contrário. Resumo da ópera: ela desistiu de internar a tia, assinou a alta como revelia, que ia embora, contra a indicação médica. E aí no final ela falou: olha, você me desculpa, doutor, tá? Eu falei: olha, eu não tenho que desculpar, porque para mim você não vai estar prejudicando em nada, mas você está prejudicando diretamente a sua tia, não deixando aquela internada, saiba disso. E aí ela ficou assim, né? Mas ela quase chorou. Eu resolvi falar isso porque era verdade. Era verdade. Eu falei: eu sei que você está com pena, mas você está prejudicando diretamente sua tia. A infecção dela vai piorar e não vai adiantar tratá-la ambulatorialmente. E talvez ela piore ainda mais, e você, quando for interná-la, ela vai estar num estado pior, mais grave, com mais risco de vida. Essa era a verdade. Mas mesmo assim, não adiantou, cara. Infelizmente ela foi embora. Eu fiquei bem triste com a situação. Fiquei triste primeiro pela paciente, e segundo porque, na verdade, a culpa também é minha. É minha porque eu não fui capaz de convencê-la, entendeu? Eu tinha que arrumar alguma outra forma de convencer a responsável legal, que no caso era a sobrinha, para ficar. Eu não fui capaz, aquilo me incomodou. Depois eu fiquei pensando no que eu podia ter feito a mais ali para poder convencê-la. E aí, uma coisa que me veio à cabeça nessa hora foi tê-la internado no CTI, né? Eu não sei se ela aceitaria de início, se a minha decisão fosse essa, mas eu devia ter percebido essa ligação, né, sentimental, e que ela ia acabar se incomodando com nossas condutas, porque se eu a colocasse no CTI, ela não ia poder ficar junto. Ela não ia poder ficar junto, e aí a paciente ia ficar internada, ia receber o tratamento e ia ser o melhor para ela. Mas, pela sensibilidade, eu achei que seria melhor ela ficar junto com a tia. Mas acabou que isso atrapalhou a conduta. Então, eu não sei se seria o certo. O que vocês fariam numa situação dessa? Enfim, infelizmente a paciente foi prejudicada, e eu tô chateado ainda porque, cara, eu não consegui convencê-la, e eu tenho uma parcela de culpa aí nessa situação. Eu espero que ela, mude de ideia outro dia, e que o tratamento da tia dela seja adequado, que ela consiga se livrar da infecção, porque estava bem grave, beleza? É isso aí, deixe sua opinião no comentário. Tamo junto, boa semana para todos, nos vemos nos plantões por aí. Tchau.